Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática, hoje com a unidade 11 do seu caderno impresso número 2. E vou falar para vocês, é uma aula que eu adoro, porque nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal, já trabalhando com a classe dos milhões e bilhões. Nós já chegamos aí na classe dos milhões, mas só na unidade de milhão. Hoje nós vamos ver até a classe dos bilhões. E nesta unidade nós vamos ver umas coisas mais interessantes, nós vamos ver a decomposição do número, nós vamos ver arredondamento, e isso é muito legal de fazer em matemática. Então vamos lá para a nossa rotina do dia? Bom, o que nós vamos ver hoje então? Nós vamos estudar o sistema de numeração decimal na classe dos milhões e bilhões. Vocês vão prestar atenção nas explicações da aula, a leitura individual vocês vão fazer depois sozinhos aí das páginas 209 e 215. Vou explicar para vocês o sistema de numeração decimal. Nós vamos enfatizar agora a classe dos milhões e bilhões e a forma de escrita desses números. Será que eu vou escrever sempre do mesmo jeito, professora? Meu Deus, quanto zero? Não, nós temos outras formas de escrever números grandes e é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós teremos a atividade 1, 2 e 3. Parece muita coisa, mas é muito legal de fazer. Vocês vão ver que eu vou dar os exemplos, nós vamos fazer um exercício junto e depois vocês completam os outros em casa sozinho. Mas é muito bacana, tá? Vocês não vão ter dificuldade, eu tenho certeza disso. E a tarefa de vocês da página 217 e 218. Não esqueça de sempre estar conversando com o seu professor. Quando você mandar as atividades, fala para ele se foi fácil, se foi difícil, se você teve alguma dificuldade, converse com o seu professor. Nós não podemos perder esse contato, tá? Converse sempre com o professor, mesmo que você faça tudo, fala para ele. Olha, professor, foi legal a matéria hoje, eu fiz tudo sozinho, sem problema. Então vamos lá. Unidade 11 do seu material, abra aí a sua apostila na página 209 e vamos estudar o sistema de numeração decimal. No quarto ano e até no começo do quinto ano, nós estudamos aí a classe dos milhares e chegamos no começo do quinto ano na classe dos milhões. Nesse caderno, nós vamos ampliar o sistema decimal e, para isso, a gente vai utilizar dados populacionais. Sabe o que acontece? Quando a gente vai ver coisas pequenas, medidas pequenas, nós usamos números pequenos. Agora, se eu vou medir coisas grandes, eu preciso de um sistema de numeração maior. Então, nesse caso, nós vamos falar da África e do Brasil. Olha lá, a África é um continente com muitos povos. O controle de dados divulgado pelo Fundo de População das Nações Unidas em 2013, depois da Ásia e a África, é o continente mais populoso, com aproximadamente, misericórdia, olha o tamanho desse número. Vou pedir para vocês fazer o que eu fiz aqui para fazer a leitura. Tá vendo que aqui eu coloquei uns pontinhos vermelhos? Vocês vão fazer igualzinho aí no seu material. Então, a cada 3 ordens, pontinho, cheguei no milhar, mais 3, pontinho, cheguei no milhão, mais 3, pontinho, cheguei no bilhão. É comum que no material impresso não coloque pontos para a separação das classes, mas você que é esperto vai fazer isso no seu material para poder fazer a leitura. Então aqui eu tenho 1 bilhão, 111 milhões de habitantes. Dos 54 países que formam o continente africano, a Nigéria é o mais populoso e tem aproximadamente 170 milhões de habitantes. Epa! Olha lá, professora, cadê um monte de zero para falar 170 milhões? Vocês viram que eu já grifei aqui, ó? Faça o mesmo aí no seu material. Pega seu marca-texto e grifa aí esse número, 170 milhões. Já já a gente fala deles. Na África coexistem várias culturas e língua, e nossa cultura herdou de várias culturas africanas muitos de seus traços. Palavras, ritmos, comidas, temperos, elementos de religiosidade, entre outros. Além disso, o Brasil é um dos países com maior número de negros em todo o mundo. Isso se deve aos mais de 4 milhões de homens. Opa, olha lá outro número diferente. Eu grifei aqui, pega aí seu marca-texto e grifa também. Homens, mulheres e crianças que foram trazidos à força para cá
com o comércio de escravos a partir do ano de 1500. Eu vi aí que na aula do professor Regis ele já falou sobre isso. E você que é antenado está ligado no assunto. Vamos lá trocar uma ideia? O que você conhece sobre o continente africano e sua cultura? Não vai me dizer que você não conhece nada. Conversa aí na sua casa, com a sua família, ou se você tem algum colega por perto, o que você já sabe do continente africano? Você estudou em história, a gente já sabe muita coisa. Você sabe ler todos os números que aparecem no texto? Você teve dificuldade para ler? Às vezes é normal a gente ter uma dificuldade inicial. Há números maiores que 999.999? Só tem, né? Tem bastante. Atividade 1. No texto sobre a África, nós vimos que há 3 números que têm classes superiores a dos milhares, as classes dos milhões e dos bilhões. 2 desses números aparecem numa escrita mista. Sabe aqueles números que eu pedi para você grifar lá? Isso é escrita mista, ou seja, ele está escrito com algarismo e com palavras. Olha eles aqui, ó, 170 milhões e 4 milhões. Nesse caso, nós dizemos que eles estão na escrita simplificada, porque não estão escritos com todas as ordens. Ou seja, eu quero escrever um número que vai ter muitos zeros nas outras casas, eu posso escrever dessa forma simplificada. Eu vejo a classe que ele pertence, no caso ali, ó, 170 milhões, e os zeros que tem depois desse número, eu posso pôr a palavra milhão. Observe no quadro a seguir, onde registramos os números que aparecem no texto. Verifique que na classe dos milhões e bilhões são mantidas as ordens de unidade, dezena e centena, seguidas da palavra milhão ou bilhão. Isso aí todo mundo já sabia, né? Em todas as classes, olha aqui, nós temos então na nossa tabela a palavra da classe, então nesse caso, classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões e bilhões. As ordens, elas vão crescendo, então começo na primeira e vou aumentando no decorrer do meu número. O que é importante que vocês saibam é que todas elas, nós temos unidade, dezena e centena. E aí eu vou ter a palavra da classe que eu tô. Eu tô na classe do milhar, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante, tá? O que nós temos aqui, os números, são os números que apareceram lá no texto. Eu somente coloquei os números dentro do quadro, começando da direita para a esquerda. Olha aqui naquele número que eu mandei vocês colocar pontinho, por que que eu falo para contar 3 e pôr um pontinho? Porque eu mudo a classe. Então, eu coloco 3 pontinho e falo a palavra 1000. Coloco mais 3 e um pontinho, falo milhão. Coloco mais 3 e um pontinho, bilhão. Por quê? Porque este número já está na classe dos bilhões. E assim com todos os outros números, tá bom? Olha o exercício. Use as informações do quadro, então olhe aí no seu material com o quadro aberto, para responder as questões seguintes. Em 2013, a população do continente africano era de... Vamos ler esse numerão aqui? 1.111 milhões de habitantes. Quantas classes e quantas ordens tem esse número? Basta você voltar no quadro e ver aonde ele foi parar, qual é a ordem que ele está. É esse número que você tem que olhar. Então, eu tenho 10 ordens e quantas classes? 1, 2, 3, 4. Ô, professora, mas entrou só um número naquela, eu tenho que contar? Sim, eu tenho que contar. Tá? Escreva a leitura desse número. Você já faz isso desde o 2º ano. Eu escreva como se lê. E eu acabei de ler ele para vocês, certo? Lembre-se, a leitura de um número se inicia pela maior classe e maior ordem. Observe que ao escrever um número com mais de 3 ordens, deixamos um pequeno espaço entre as classes para facilitar a leitura. É esse espacinho que ele fala aqui, tá? Ó. Então, eu vou começar do bilhão, 1 bilhão e assim por diante. A Nigéria, o país mais populoso da África, tem cerca de 170 milhões de habitantes. Quantas classes e quantas ordens tem esse número? A mesma coisa, volte lá no quadro, veja onde está o número e olha quantas classes e quantas ordens.
e escreva a leitura desse número. Tá fácil, porque aqui já tá falando, é só escrever a parte de algarismos ali, né? 170. 3. A partir do ano de 1500, 4 milhões de homens, mulheres e crianças africanas foram trazidos à força para o Brasil. Este número aqui, 4 milhões, ele tem todas as classes completas? Ali na escrita, tá todas as classes? Não tá, né? Eu escrevi na linguagem simplificada. Escreva esse número com todas as suas ordens. Aí é só você olhar lá no quadro que nós já colocamos o número lá para você escrever, tá? Número 4. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, de 2010, pela primeira vez desde o primeiro censo realizado no Brasil, em 1872, a população negra ultrapassou a dos brancos. O número de brasileiros que se autodeclaravam negros, pretos e pardos era de 96.795.294. Segundo projeções do mesmo IBGE, até o ano de 2042, o Brasil terá aproximadamente 228 milhões e 400 mil habitantes. E desse total, 115 milhões e 700 serão negros. Escreva os números que aparecem em negrito no quadro de baixo. Esses números aqui, ó, tá em negrito, tá em negrito, tá em negrito. Vocês vão escrever aqui. De que forma? Olha lá, o primeiro número eu já coloquei para vocês. 9,6,7,9,5,2,9,4. Aqui no computador ele faz essa escrita assim porque eu já tinha feito ela. Mas aí no seu material você comece da direita para a esquerda para não errar as classes e as ordens. Tá legal? Os outros vocês vão colocar sozinho, tá? E depois embaixo escreva com palavras os números do quadro acima. Eu escreva como se lê. Vocês têm poucas linhas aí no seu material. Então esse exercício eu sugiro que vocês façam no caderno, para não ficar uma coisa feia, tudo agarradinho. A hora que você mandar a foto para o seu professor, ele não vai conseguir entender, tá? E os que vão mandar para mim, mesma coisa, façam no capricho. Número 5. Segundo o IBGE, em 2013, os negros, pretos, pardos autodeclarados no Brasil eram de 101.923.585 habitantes. Quantas ordens e classes tem esse número? Se você colocou esse número lá no quadro, é fácil, tá? Aí você vai falar para mim, qual o nome da primeira classe? Só olhar no quadro. E da segunda e da terceira? Olha no seu quadro e coloque os nomes corretamente. A letra E, escreva o valor de cada algarismo destacado em vermelho. Este número aqui, ó, que nós temos de habitantes, foi colocado aqui para vocês, é o mesmo número. Só que em cada linha dessas eu tenho destacado em vermelho um lugar diferente. Então, o que ele quer saber? Vamos lá no exemplo? Eu vou dar o exemplo do primeiro aqui, ó. O número destacado não é o primeiro, o número 1? O que significa esse número? Eu vou completar com zeros e determinar a classe aqui para mim, ó. Olha lá, é só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar 8 zeros e separar aí para fazer a leitura. Vou dar agora o exemplo de um número menor. Olha aqui o número 5 aqui. Eu vou repetir o número 5 e completar com 0 as casas que faltam. Moleza, hein? Compõe os números. Essa é a parte que eu falo para vocês que é muito gostoso. Quando eu falo de decomposição ou a composição do número. Você sabe que os alunos do 5º ano são muito cobrados nesse exercício. Tá? Em todas as provas que nós fazemos, nas provas oficiais, é cobrado que o aluno do 5º ano saiba fazer a decomposição de um número. Aqui nós temos várias formas de decomposição. A primeira que nós estamos usando palavras, tem algumas aqui que estamos usando só a soma, estamos usando a multiplicação. Eu vou fazer uma de exemplo para vocês, para chamar atenção para um fato aí, que às vezes o aluno erra em prova, é quando falta uma ordem. E aí o aluno esquece que tem que completar aquela ordem que está faltando na palavra. Então vamos fazer uma comigo? Eu escolhi para fazer com vocês a letra D. Olha lá, 3 dezenas de milhão. Eu coloco aqui na frente já o número 3. 3 unidades de milhão. Repito o número 3 e ponho ponto, porque eu sei que eu já estou separando uma classe. Eu saí da classe do milhão, vou para o milhar.
4 centenas de milhar, põe o número 4. 2 unidades de milhar. Peraí, tá faltando coisa. Eu vou sair da centena de milhar para unidade de milhar? Então, o que eu tenho que fazer? Colocar o número 0 lá. Não esqueça desse detalhe. É assim que a gente erra os exercícios nas provas, tá? E coloca agora 2 unidades de milhar. Já bota o pontinho ali. Eu vou para a unidade simples. 5 dezenas. Olha lá de novo. Cadê a centena? Então, 0 na centena e 5 na dezena. E 9 unidades. Certo? Não é difícil. Se você fizer passo a passo. Agora, presta muita atenção na leitura. Se tiver faltando alguma ordem, não esqueça de colocar o 0. Próximo exercício na atividade 2. No Brasil, a herança africana permanece viva no dia a dia, seja na religião, nos ritmos, na comida ou na arte. Mas o estado brasileiro com maior influência da cultura africana é a Bahia. Estado que, segundo o IBGE, tinha uma população estimada de 15.126.371 habitantes em julho de 2014. Nós vamos considerar esse número aqui de habitantes da Bahia, 15.126.371. E vamos realizar o exercício que se pede. Nesse primeiro exercício aqui, ele já começou para você, ó. Ele pega o número 1 e multiplica por 10 milhões. O segundo número que eu tenho, o número 5 multiplicado por 1 milhão. Depois, o número 1 por 100 mil, o número 2 por 10 mil, o número 6 por 1.000, o número 3 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 1 vezes 1. Isso é uma decomposição utilizando a multiplicação. No próximo exercício, vocês vão ver que ele não usa multiplicação. Então, eu já vou colocar o número na sua casa. Ele já começou com 10 milhões. Mais 5 milhões, mais 100 mil, mais 20 mil, mais 6 mil. Mais 300, mais 70, mais 1. Fácil, né? É a mesma coisa esse exercício desse, só que esse eu usei a multiplicação na classe e este eu já coloquei o número. Então, escreva com palavras agora esse número. Eu escreva como se lê. Acrescente ao número considerado. O que é número considerado? Esse aqui, pessoal, ó. Esse que está em negrito. Acrescente ao número considerado 4 unidades de milhar. Então, grife essa palavra 4 unidades de milhar. E aí, onde que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar no número, ver aonde que está a minha unidade de milhar. Só vou dar uma dica que a unidade de milhar é aqui. E você vai acrescentar o número 4 e falar para mim que número que deu. Na letra D, eu vou voltar lá naquele mesmo número e vou subtrair uma dezena de milhar. Então, volta nesse número, vai na dezena de milhar e subtrai uma dezena de milhar, fala que número deu aí para mim. Número 2. Salvador, capital do estado da Bahia, é considerada a cidade mais negra do mundo, fora do continente africano. Segundo o IBGE, em 2014, a população estimada de Salvador era de cerca de 2.902.927 habitantes. Destes, aproximadamente 2.300.000 eram pessoas afrodescendentes. Qual o valor do algarismo 9 na terceira ordem e na sexta ordem? Vamos lá? Observa aqui para mim este número. Nós temos 2 algarismo 9. Ele quer saber o valor na terceira e na sexta ordem. Nós sabemos que eu começo a contar as ordens da direita para a esquerda. Então, eu vou responder na terceira ordem quanto vale este e na sexta ordem quanto vale esse. Talvez o espaço que você tem é pouco, tudo que tiver pouco espaço no seu material, faça no caderno. Essa daqui eu vou ajudar vocês, porque eu achei que era um pouquinho difícil para entender. Quantos grupos de 100 mil, ou seja, quantas centenas de milhar tem ao todo neste número aqui? Quantas centenas de milhar? Se eu olhar aqui nesse número só, na centena de milhar, você iria responder para mim que tem 9. Mas o número não continua? O número continua, eu tenho 2 milhões, então eu tenho que partir deste número para dar essa resposta. Então vamos lá, que eu fiz para vocês, ó.
O número 2 milhões, ele tem 20 centenas de milhar. Para eu chegar lá, são 20 centenas de milhar. E o 900 mil tem 9, porque a gente já visualiza olhando o número. Então, eu tenho que somar 20 centenas de milhar mais 9 centenas de milhar. Ao todo, eu tenho 29 centenas de milhar, tá? Qual é o número que vem imediatamente antes, ou seja, o antecessor imediato de 2 milhões e 300 mil? Vamos lembrar que um número, quando ele é composto com vários zeros, eu vou tirar uma única unidade, vai encher meu número de 9 aí, hein? E qual é o número que vem imediatamente depois, ou seja, o sucessor imediato de 2 milhões e 300? Fazendo o exercício 3, vocês vão entender melhor o que eu falei ali. Então, vamos lá. Eu vou dar o exemplo de 2 milhões e 100 e depois você faz o de 2 milhões e 300, tá legal? 2 milhões e 100, aí nesse quadro, ele quer o antecessor imediato e o sucessor imediato. Vou dar o exemplo no primeiro para vocês. O antecessor imediato de 2 milhões e 100 é 2 milhões 99.999. Lembra que eu falei que ia encher de 9 aí? Porque eu vou tirar uma unidade disso. E no sucessor imediato, vou acrescentar uma unidade, tá facinho, né? 2 milhões e 100 mil e uma unidade. Os outros vocês vão fazer sozinho e aí você volta e faz aquele lá dos 2 milhões e 300. Próximo, complete a tabela com valor relativo e valor absoluto de cada algarismo. Pessoal, como eu digo para os meus alunos, a própria palavra está falando para você. Valor absoluto é ele mesmo, é o nome daquele algarismo. Então não tem dificuldade nenhuma. Valor relativo é o número que ele vai representar naquela composição ali. Então, eu vou dar o exemplo do primeiro. O valor relativo deste 3, 30 mil. Valor absoluto dele, ele mesmo. E é o que vocês vão fazer nos próximos. Arredondamento de número. Essa matéria é a mais legal delas. O número 2.902.927, referente à população de Salvador, está escrito com todas as ordens, ou seja, convencional. Para facilitar, a gente poderia usar a escrita simplificada. Mas para isso, eu precisaria arredondar, porque como é que eu vou escrever simplificado tudo esse número aí? Ou seja, o que ele fez aqui? Ele arredondou esse número. Não é 2 milhões e 900? Não está pertinho de 3 milhões? Então, ele arredondou para 3 milhões. Vamos ver a regra para isso? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu não vou ler toda a regra do arredondamento, você vai ler isso sozinho. Mas pega aí o seu marca-texto e marca aqui para mim, olha. Isso aqui você tem que marcar. Se você for arredondar e tiver o número imediato 0, 1, 2, 3 ou 4, eu vou arredondar para baixo. Se eu tiver 5, 6, 7, 8 ou 9, eu vou arredondar para cima. Eu vou fazer o exemplo aqui na lousa para vocês do número 1439 com vários arredondamentos. Olha, o número é 1439. Presta atenção aqui que depois você vai fazer os outros exercícios prestando bem atenção. Vou falar para vocês que eu quero arredondar aqui, ó, a dezena. Então, vamos lá. Eu vou arredondar a dezena mais próxima. O que eu tenho que olhar quando eu vou arredondar a dezena? O número imediatamente depois. O número imediatamente depois é o número 9. E eu falei para vocês que o número 9 eu arredondo para cima. Então, 1439 arredondando para a dezena mais próxima é 1440. Eu arredondei para a dezena mais próxima para cima, porque o número imediatamente depois é o número 9. Agora, vamos aqui, no arredondamento da centena. O número imediatamente depois da centena que eu tenho é o número 3. E ali, pela regra, o número 3 eu vou arredondar para baixo. Então, arredondando pela centena, o número fica 1400. Entenderam esse arredondamento ou ainda não? Vamos então arredondar aqui, ó, na unidade de milhar. Eu vou escrever aqui, ó, milhar. O número imediatamente após a minha unidade de milhar é o número 4. E pela regra, número 4 eu arredondo para baixo. Então, eu tenho aproximadamente 1000. Certo?
Fazendo os exercícios, vocês vão ver que fica fácil a gente entender isso. Vamos lá? Observe no quadro da página seguinte a população estimada dos 5 maiores cidades do estado da Bahia, segundo o IBGE. Nós temos aqui os dados das cidades e ele vai pedir arredondamento para a centena ou arredondamento para a unidade de milhar. Então, a primeira é Salvador, com 2.999.927. Este 9 é o número que vem logo após a centena. Ó, arredondamento para a centena. Eu quero este número e o que vem depois dele? O número 2. Então, eu vou diminuir, certo? Ali ele já marcou a centena. Qual o número imediatamente após a centena? 2. Eu vou arredondar para baixo. E agora aqui na unidade de milhar? Olha lá, a unidade de milhar é o número 2. E o que vem imediatamente após? O número 9. Então, eu vou arredondar para cima. Certo? Vocês vão fazer os próximos aí. Faça como eu fiz aqui. Circula para mim aí o número da centena e circula o número da unidade de milhar para a gente poder observar qual que vem imediatamente após. Consideramos o número que representava em 2005 a população brasileira, arredonde esse número para a centena de milhar. Então, você vai lá na centena de milhar, circula e olha o número seguinte a ela. B. Considere o número que representava a população brasileira, aquele número ali, e arredonde para a centena de milhão e escreva na forma simplificada. Então, você vai lá na centena de milhão, já é um número arredondado? Não sei. Como é que você vai escrever ele na forma simplificada? Vai lá no começo da matéria para a gente ver. Com os dados arredondados, calcule de quanto foi o aumento da população brasileira entre os anos de 2005 e 2015. Ou seja, você vai fazer a diferença aí para mim. Pega os dados de 2015, tira os de 2005 e escreva por extenso o número que você obteve aí. Hora da tarefa. Bom, aqui você vai fazer a situação que aparecem os números nas classes dos milhões e bilhões. De acordo com os estudos, o número aproximado de inseto no mundo está entre 5 milhões e 10 milhões. Atualmente são conhecidos aproximadamente 7.500 espécies de borboletas, sendo 1.800 dessas na Amazônia. De acordo com os dados do IBGE, a população do planeta Terra em 2015 ultrapassou 7 bilhões e 200 milhões de habitantes e a do Brasil 204 milhões. Em 2015, do total da população brasileira, aproximadamente 60 milhões eram crianças e adolescentes, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Tudo isso aqui são umas historinhas e tem vários números que vocês vão colocar aqui para mim, nesse quadro. Então, é só olhar os itens A, B, C e D, os números que aparecem. Coloquem os números aqui, começando sempre da direita para a esquerda. Escreva a leitura de cada um desses números no caderno. Quantas classes e ordens tem o número 7.500? É só olhar na tabela o número que você pôs e responder. E o número 7 bilhões e 200 milhões? É só olhar na tabela e responder, tá? Todas essas respostas da tarefa no caderno. Complete a tabela com antecessor e sucessor imediato. Nós já fizemos a atividade, nós só vamos reforçar. Na 3, complete a tabela com valor relativo e absoluto dos números destacados. Nós já fizemos atividades, vamos só reforçar na tarefa. Veja o crescimento da população brasileira e complete o quadro com os arredondamentos. Nós vamos arredondar para a unidade de milhão. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para que vocês façam, circule todos os números que fazem parte da unidade de milhão, para que você possa observar o número imediatamente após ele, para colocar aqui o arredondamento. Terminamos a nossa aula. Assistimos a nossa videoaula. Fizemos a leitura da página 209 e 215, fiz a explicação dos exercícios, dei o exemplo de cada um deles e agora vocês vão realizar as atividades em casa. Não esqueça de perguntar para o seu professor caso tenha dúvida. E se você não tiver dúvida, fale para ele também. Vou pedir também isso para os meus alunos, aqueles que fazem comigo dia a dia. Mande para mim as suas dúvidas, mande para mim as suas tarefas.
Façam isso todas as aulas, nós temos aulas todos os dias. Vamos levar adiante nosso segundo bimestre da mesma forma que o primeiro, sempre ó, ponta firme e joinha. E a gente se vê na próxima aula. Um beijo!